Olá, amigos do programa TV 10 Cidade. Hoje estamos visitando com muito prazer o Instituto Odontológico AUR, do Dr. Roberto Jorge Aur Júnior, cirurgião dentista. Primeiro, Dr. Aur, obrigado por nos receber aqui no seu instituto. É um prazer a mim e a todo o Instituto, a todos os nossos funcionários. Gostaríamos de agradecer e tentar passar alguma coisa de moderno que a gente tem feito aqui pela odontologia. Antes da gente começar essa entrevista, até porque o Dr. Aur faz parte dessa turma, nós queremos mandar um abraço muito especial a todos os formandos da 9ª turma de odontologia da Unimar, né, formados em 1990, final de 89 e 90, que completaram então 25 anos, entre alguns conhecidos, Dr. Gilberto Garuti, doutora Fátima De Lazari, Dr. Roberto Aur, Eudoro Pessoa, entre outros cirurgiões dentistas da turma, né, da 9ª turma de odontologia, que completou, portanto, 25 anos de formados, todos pela Unimar. Doutor Aur, vamos começar aqui falando um pouco sobre o Instituto. A gente sabe que o senhor tem uma série de recursos, o senhor se preocupa, que eu acho muito importante como profissional, na sua atualização. A odontologia, ela segue, assim como qualquer outra profissão, o sucesso relacionado à atualização, ou seja, mais recursos, maiores facilidades para o paciente e para o profissional. Então, eu queria que o senhor começasse falando sobre o Instituto. O que é que o senhor tem como recurso nas suas especialidades para atender seus pacientes aqui, doutor? Bom, queria agradecer também e parabenizar a 9ª turma, que o colega José Luiz também é um cirurgião dentista da nossa turma. E o Instituto, ele começou em 2009. Certo. Eu sou formado em 89, vai fazer 26 anos agora, né? Uhum. E eu sempre estive entre Marília e São Paulo e Bauru. Uhum. O que eu sempre quis fazer por mim e para ajudar essa odontologia a crescer, é que eu sempre tentei trazer o que tem de mais de moderno em termos de odontologia, assim como me especializar e tentar o máximo possível ficar em dia com os recursos da nova odontologia. Certo. Então, veja, eu desde que me formei, há 25 anos atrás, eu não parei nem um ano de estudar. Uhum. Primeiro eu fui para São Paulo fazer residência na Santa Casa de cirurgia bucomaxilofacial, que eu fiquei 3 anos na Santa Casa, só fazendo a parte de cirurgia oral maior. A gente divide em cirurgia oral maior e cirurgia oral menor, porque a cirurgia oral maior é a cirurgia do trauma, a cirurgia das correções das deformidades faciais, do lábio leporino. Então, fiquei 3 anos lá. Após isso, eu fiz algumas especializações, fiz endodontia, fiz radiologia, fiz implantodontia e fiz cirurgia. Fui por 18 anos professor de graduação e depois disso estou me dedicando mais à pós-graduação e à pesquisa. Uhum. Eu dou aula na implantodontia, assim como dou aula de implantodontia, assim como dou aula de cirurgia. Certo. Após, fiz mestrado em cirurgia e em radiologia odontológica. Fiz doutorado em implantodontia e fiz doutorado em cirurgia. Uhum. Fiz pós-doutorado na Flórida, na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, de implantodontia. E estou fazendo pós-doutorado de cirurgia na Universidade de São Paulo, em São Paulo. Tá. Bom, sem dúvida nenhuma, que, como eu disse no começo da entrevista, que esse acompanhamento, essa atualização, ela reflete no resultado dos pacientes. Sim. Falando da estrutura agora do Instituto, o que é que ela oferece para os pacientes, todas essas novidades e atualizações? E recursos até para diagnóstico, para... Sim. Enfim. Veja, eu trabalho em um dos maiores hospitais, um dos mais famosos hospitais, que é o Sírio-Libanês, em São Paulo. Uhum. E tudo que tem assim de mais moderno, integrado, a gente tenta trazer para cá. O que o pessoal do Sírio pensa? Que tudo deve ser feito num lugar só. Tá. Então, por exemplo, hoje aqui eu tenho 2 cadeiras para fazer clínica. Uhum. Eu tenho um centro cirúrgico médico hospitalar, onde eu tenho uma filha que é médica e ela me ajuda fazendo alguns pré-cirúrgicos.
Certo. Então, com o centro cirúrgico, você consegue diminuir qualquer infecção, fazer cirurgia um pouco maior, sedar esses pacientes, para a gente conseguir fazer um procedimento maior, vamos dizer. Pelo fato de ser radiologista, eu comprei um tomógrafo. Eu acho que em Marília, consultório que tenha um tomógrafo é só o da gente. Aqui a gente faz tomografias, a gente faz radiografias panorâmicas, cefalométricas. Então eu tenho um instituto de radiologia dentro do instituto. Tá. Além disso, nos últimos 2 anos, nós adquirimos um laboratório de prótese completo. E esse laboratório hoje, ele tem tudo que há de mais moderno em termos de materiais para fazer as próteses mais... vamos dizer, mais modernas, próteses de zircônia, facetas. Então, tudo é feito aqui. Então, o paciente não precisa sair daqui. E como o laboratório está aqui dentro, eu consigo controlar melhor, eu consigo ter um feedback com o protético, eu consigo observar e esses serviços todos, eles saem mais rápido. Já que você está falando sobre isso, e a gente está falando também sobre estética, até que ponto e como convencer o paciente que determinados procedimentos deixam de ser só estéticos e vão acabar complicando, vão acabar trazendo alguns transtornos para o paciente. Ou seja, o exagero na estética. Como é que você consegue separar muito bem isso para o paciente, para que ele tenha realmente a noção de que não é tudo que é possível se fazer? Perfeito. De qualquer forma, a odontologia é dentro da biologia. Sim. Você sabe muito bem, você é cirurgião dentista também, a gente trabalha com a biologia. Então, muitas vezes as pessoas têm uma falsa ideia que é uma coisa milagrosa. Sem dúvida. E não é. Nós conseguimos fazer o mais próximo possível do que o que a pessoa deseja, só que assim, alguns pacientes... Por exemplo, eu atendo muitas pessoas de idade e certos procedimentos devem ser evitados a nível de consultório. E essa parte de estética é uma parte assim que os americanos mesmo, por exemplo, eles põem aquelas coroas em todos os dentes, claras, brancas, parece fica uma coisa assim, parecendo uma dentadura. Eu acho que dentro da estética, o que menos aparece é o que é o melhor, que fica melhor para esse paciente. Certo. Tipo, não adianta você fazer uma cor absurda de branca, de clara, e isso nunca vai ser o normal para aquela idade, para aquela pessoa, para aquela situação. Tem que corresponder à característica do paciente. A característica do paciente. Você tem que... É um emaranhado de coisa, não é só a cor da coroa ou a forma, né? É um excesso, por exemplo... Eu vejo hoje, o Brasil é campeão das cirurgias plásticas do mundo, né? A gente sempre fala isso. E o brasileiro é um povo muito ligado na parte de beleza, de estética. Muitas vezes, tá bom para mim a coisa, mas o excesso eu tento evitar com os meus pacientes. Certo. Bom, doutor, vamos falar mais uma vez, sobre essa relação com o paciente, que eu acho extremamente importante. Eu queria, já que estamos falando de 26 anos de formado, fazer uma relação nesse tempo. Quando a gente tenta passar, por exemplo, para o paciente, qual é o procedimento adequado? E muitas vezes o paciente fala, não quero não, já tira logo, já faz outro procedimento mais radical, não quero tratar, não quero perder tempo, quanto custa? Como é que está essa relação hoje? Como é que a gente consegue... dizer ao paciente, amigo, o melhor é esse caminho aqui, mesmo que não seja o que você acha melhor ou mais barato. Como é que está essa relação hoje? Eu percebo que, por exemplo, eu pelo fato de ser doutor em implantodontia, fiz pós-doutorado em implantodontia, eu vejo muita eutanásia dental, sabe? Então, por exemplo, o dente tem um problema de cárie e a pessoa já quer colocar implante. Não. O implante é para situações específicas, para situações que a gente tem que fazer de tudo para poder salvar o dente. É a última situação.
Agora, veja, dentro da implantodontia, o que eu tenho visto hoje em dia é que, por exemplo, a implantodontia ela se popularizou e se popularizou pelo lado errado. Veja, nós temos implantes hoje nacionais, importados. Veja, eu prefiro usar, não que o importado seja melhor, o importado seja pior. O importado, ele tem mais tempo de pesquisa. Sim. O implante que a gente usa aqui, ele tem 35 anos de pesquisa. Então, não é um implante, não devo falar de valores, mas a gente tem implante hoje de 50 a 750 reais. Certo. Então, por exemplo, com isso, popularizou-se e fica nessa briga de preço, que é uma coisa que não devia existir. Certo. A pessoa, porque para o sucesso de um profissional, primeiro, ele tem que trabalhar com um bom material. Primeiro, para ele dormir tranquilo. E segundo, para ele, isso no futuro não venha a provocar problemas. Se você trabalha com uma coisa de má qualidade, eu tenho visto até na internet implantes piratas, componentes protéticos piratas. Quer dizer, isso dentro desse consultório não pode existir. Principalmente pelo fato da gente carregar um título, eu fazer pesquisa, bastante pesquisa em cima de implantodontia. Então, muitas vezes o barato sai caro. Aí que é a pergunta, o paciente está aceitando isso, doutor? Está recebendo isso de uma forma... a determinação do profissional está valendo, tem um peso especial ou ainda existe aquela... Não, eu prefiro não fazer. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Medidas econômicas, digamos amigo, assim. Eu tenho pacientes de todos os tipos. Pacientes que têm muita condição financeira e outros pacientes que não